Desde abril de 2018, Cuba tem um novo presidente, Miguel Díaz-Canel. Mas como ele chegou lá? Em Cuba tem eleições? Como é o processo eleitoral cubano? Esse vídeo vai te oferecer o que nenhum meio de comunicação convencional do Brasil já te ofereceu: a resposta para essas perguntas. Embora, como você provavelmente já sabe, em Cuba só exista um partido político, o papel dele é totalmente diferente do papel dos partidos políticos no Brasil. Em primeiro lugar, em Cuba não é o partido que determina quem serão os candidatos nas eleições. E outro ponto importante: aqui no Brasil, como na maioria dos países, para ser candidato é preciso estar filiado a um partido político. Na verdade, a gente sabe bem que não basta estar filiado, é preciso ter chegado a posições de destaque dentro do partido. A menos que você seja um palhaço famoso ou um ator pornô famoso. Mas em Cuba não é assim. Para ser candidato nas eleições, não precisa estar afiliado ao partido. O sistema político cubano é classificado como semiparlamentarismo, e lá existem 3 níveis de governo: o municipal, o estadual, que eles chamam de provincial, porque o que a gente chama de estado eles chamam de província, e o governo nacional. Esses governos são representados respectivamente pelas assembleias municipais, assembleias provinciais e pela Assembleia Nacional, que está localizada na capital do país, Havana. Os membros dessas assembleias são eleitos através de voto direto, secreto e não obrigatório de todos os cubanos que tenham pelo menos 16 anos e que moraram no país nos últimos 2 anos antes das eleições. A primeira etapa das eleições municipais é onde acontece a escolha de quem serão os candidatos. Em Cuba, é a população que decide, através do voto de cada cidadão, quem serão os candidatos nas eleições municipais. A coisa funciona assim: cada município é dividido em áreas eleitorais, chamadas de circunscrições, e cada uma delas deve eleger um membro para a Assembleia Municipal, e deve ter de 2 a 8 candidatos, dependendo do número de moradores da circunscrição. Os moradores de cada uma dessas áreas se reúnem em datas e locais públicos e apresentam quem eles querem que sejam candidatos. Como em geral o número de candidatos sugeridos é maior que o número de candidatos permitidos, é realizada uma votação para decidir quem serão os candidatos. Resumindo, quem define quem serão os candidatos a membros das assembleias municipais são os próprios eleitores através de votação direta. E para ser candidato, a exigência é a mesma que para ter o direito ao voto: ter 16 anos ou mais e ter morado em Cuba nos últimos 2 anos antes das eleições. Depois de escolhidos quem serão os candidatos, uma foto com um resumo biográfico de cada um deles é colocada em locais públicos da cidade, para que cada eleitor possa conhecê-los, se ainda não conhece, e assim possa compará-los. Quando chega o dia da eleição, cada eleitor vota por um candidato, lembrando que de cada circunscrição vai sair um membro para a Assembleia Municipal. Para ser eleito é preciso ter mais de 50% dos votos válidos, e caso nenhum dos candidatos tenha obtido essa votação, um segundo turno é marcado entre os 2 mais bem votados. A contagem dos votos é feita publicamente e está aberta a quem quiser acompanhar, inclusive diplomatas e jornalistas estrangeiros. Da mesma forma que para as assembleias municipais, a eleição para os membros das assembleias provinciais e Assembleia Nacional é por voto direto, secreto e não obrigatório. Lembrando que Cuba tem 168 municípios e cada um deles, todos eles, tem representantes nas assembleias provinciais e na Assembleia Nacional. Tem 2 coisas que mudam nas eleições provinciais e nacional com relação às eleições municipais. Uma é sobre como se escolhem os candidatos e a outra é como votam os eleitores. Existem 2 grupos de candidatos. Um é formado por quem foi eleito nas eleições municipais e o outro grupo é proposto por 6 organizações sociais. Essas organizações sociais são as seguintes: Central dos Trabalhadores de Cuba, Federação das Mulheres Cubanas, Federação Estudantil Universitária, Federação dos Estudantes do Ensino Médio, Associação dos Pequenos Agricultores e Comitês de Defesa da Revolução. No dia da eleição, cada eleitor pode votar por um candidato, por vários candidatos ou por todos eles.
conforme você pode ver nessa simulação. São declarados eleitos os candidatos que obtiverem mais de 50% dos votos, e para ser candidato a membro da Assembleia Nacional tem que ter 18 anos ou mais. Finalizando o processo eleitoral cubano, os deputados da Assembleia Nacional elegem, entre os seus membros, aquele que vai ser o presidente do país, o vice-presidente e os demais membros que vão formar a cúpula do governo nacional, que é composta por 31 deputados da Assembleia Nacional e é chamada de Conselho de Estado. Se você chegou até aqui nesse vídeo, você já tem uma boa ideia sobre como é o processo eleitoral cubano e com isso tem mais elementos para analisar criticamente tudo que se fala sobre Cuba ser uma democracia ou uma ditadura. Mas ao julgar o sistema político e social de Cuba, tenha em mente duas coisas. Primeiro, não existe sociedade perfeita, e a sociedade brasileira é um claro exemplo disso. Então vamos lembrar desse detalhe antes de criticar muito enfaticamente outras sociedades, principalmente se não as conhecermos bem. E segundo, todo país tem ou deveria ter o direito de escolher de maneira soberana o sistema econômico e político que melhor responda a seus interesses e características. Alguns países não têm esse direito respeitado e vivem em modelos impostos por outras nações. Outros países copiam modelos já existentes, e alguns, poucos, criaram e desenvolveram seu próprio modelo. Cuba pertence a esse terceiro grupo, e isso, por si só, merece respeito.